Olá, o Metrópolis entrevista hoje o deputado Lindbergh Farias, deputado que é líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Nessa semana, eles vão instalar a comissão que trata da isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$5 mil. Além disso, o deputado falou com a gente sobre PL da anistia, como é que a oposição e governo vão lidar com isso dentro da Câmara dos Deputados agora, no retorno dos trabalhos dos parlamentares. Além disso, falamos sobre as prioridades do governo dentro da Casa Baixa e também como vai ser a defesa do deputado Glauber Braga, que passa agora por um processo de cassação dentro da Câmara dos Deputados. Deputado, seja muito bem-vindo. Obrigada pela gentileza de estar aqui no Metrópolis com a gente. Muito assunto importante para você contar para quem está nos assistindo. Olha, é um prazer. Essa semana vai ser uma semana quente, porque volta com força a discussão do PL da anistia, que eu acho uma loucura, quero explicar aqui para vocês. Na semana passada a gente conseguiu uma vitória importante, que foi a partir de uma negociação com o presidente da casa, a gente conseguir, no caso do Glauber, o Glauber encerrou a greve de fome e a gente quer achar um caminho, uma solução negociada. E é uma semana muito importante também para o governo, porque essa semana vai ser instalada a comissão que analisa a proposta de isenção do imposto de renda. Esse é um tema muito importante para o governo. E também o governo envia a PEC da segurança. Então, veja, vamos ter terça, quarta e quinta com muita discussão e muito debate na Câmara. Semana quente. Semana quente aqui na Câmara dos Deputados, principalmente. Então, eu queria começar falando do PL da anistia. Já dissemos aqui no Metrópolis que a oposição, principalmente o líder Sóstenes Cavalcante, conseguiu protocolar o requerimento de urgência. O senhor já disse, é sabido que protocolar um requerimento de urgência e nada é quase a mesma coisa. Como vai ser o posicionamento da base do governo frente ao PL da anistia lá dentro? Olha, eu levantei o número, nós temos 2.245 projetos com assinatura já para urgência que não são levados à pauta. Então, na verdade, agora nós temos 2.246. Não significa rigorosamente nada. Eu acho que o presidente não vai levar para o plenário. Por quê? Esse projeto é uma loucura. É completamente inconstitucional. Não estão falando do 8 de janeiro. O projeto pega tudo. O projeto pega das primeiras ações, aquele plano Operação Punhal Verde e Amarelo, que era um plano de assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. O Braga Neto está preso por isso. E anistia tudo. Veja, até as condenações eleitorais, eles estão querendo, no substitutivo do deputado Rodrigo Valadares, anular. Eles querem deixar Bolsonaro elegível. Então, primeiro a gente tem que mostrar isso à casa. E veja, nós estamos falando de um julgamento no Supremo Tribunal Federal que não começou. É muito grave. A Câmara, o Parlamento, obstruir um julgamento. Impedir os efeitos de um julgamento que está por começar. Seria uma loucura. Seria uma crise institucional comprada. Imagina, a reação do Supremo, com certeza, é uma reação de espanto a uma interferência como essa. Você sabe que a maior causa de prisão preventiva é quando existe a obstrução de uma investigação. Nesse caso, é a tentativa de obstruir um julgamento, porque já existe uma denúncia. Então, cada deputado tem suas prerrogativas parlamentares, mas não para tentar obstruir, melar um julgamento que está por começar no Supremo. Para além da pauta do Supremo Tribunal Federal, de um julgamento como esse, que, na verdade, até já não é que já começou a julgar o mérito, mas já estão julgando como réus. Inclusive, na semana que vem já vai ter o julgamento de um novo núcleo, do núcleo número 2 da suposta trama golpista. Para além da pauta do Supremo Tribunal Federal, existe uma pauta política. O deputado Sóstenes e a oposição ao governo diz que Hugo Motta tem uma dívida com eles por tê-lo colocado ali na presidência da Câmara dos Deputados e que essa dívida deveria ser paga com a colocação do PL da anistia em plenário. O senhor acredita que Hugo Motta vai levar isso em consideração? Acho que não, porque é pedir demais ao presidente Hugo Motta. Ele é presidente do Poder Legislativo. Veja, eu entendo o desespero do PL.
do pessoal do Bolsonaro. Eles estão numa situação, vai começar o julgamento. Tem muitas e muitas provas de tudo, dessa loucura que foi esse plano de assassinato, a Operação Punhal Verde e Amarelo. Aquela coisa do aeroporto de Brasília, eles iam explodir o aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro, tá? Saiu a bomba lá do acampamento, em frente ao QG, e eles colocaram no dia 24 de dezembro um caminhão-tanque com 60 mil litros de querosene, colocaram a bomba embaixo, essa bomba ia entrar no aeroporto para abastecer aviões. Aquela desgraça não aconteceu, por quê? Porque o motorista do caminhão viu algo estranho embaixo, chamou a polícia veio, ou seja, a polícia, o esquadrão antibombas, chegou às 8 horas da manhã, só conseguiu desarmar a bomba a 1 hora da tarde. Eles queriam fazer aquilo no dia 24 para que Bolsonaro decretasse uma GLO. É a mesma estratégia que tiveram no dia 8 de janeiro. Eles foram ali, 8 de janeiro também, motivados. Eles queriam que o Lula decretasse uma GLO. Aí os militares iam assumir a cena principal. Então, veja, tem muitas provas nesse processo como um todo. Então, o ato deles é um ato de desespero. Anular um julgamento que não começou. Agora, o presidente da casa, na minha avaliação, não vai entrar nessa. Porque seria muita irresponsabilidade até. O termo é forte, mas é isso. É parar o país. E eu fico vendo uma briga com o Supremo Tribunal Federal que eu não consigo imaginar as consequências. Eu não consigo me lembrar uma crise institucional tão grave quanto essa na história recente do país. Então, Hugo Mota não tem condições de pautar um projeto desse. Falando com líderes da oposição, eu cito sempre o Sóstenes porque ele é que está à frente disso tudo. Claro. Eles garantem que vão tentar obstruir a pauta mais uma vez, coisa que não conseguiram, agora da primeira vez que tentaram, mas que vão tentar obstruir a pauta caso não for pautado em plenário. O presidente da casa tem a opção também de criar uma comissão especial para tratar desse assunto. Seria uma boa opção? Não, não seria. Uma comissão especial tem um prazo. Comissão especial, depois de 60 dias, tem que ser levada ao plenário. Então, não, eu acho que esse não é o caminho, eu acho que ele também não vai entrar nisso. A gente tem projetos importantes. Volto a falar, o imposto de renda. Esse é um tema que, na verdade, interessa a dezenas de milhões de brasileiros. A discussão da PEC da segurança. Eu acho que falta razoabilidade. O líder do PL, o Sóstenes, é do Rio de Janeiro, eu conheço. Eu entendo o que ele faz, mas eu sinto que ninguém quer levar isso para uma votação no plenário. Não seria uma disputa também com esses mais de 257 deputados que assinaram esse requerimento? Sim, mas veja bem, é uma praxe na Câmara. Na Câmara, qualquer projeto, se o deputado insiste, você consegue assinaturas. Tanto é que eu falei que já tem 2.245 projetos com essa assinatura. Mas você entende que é exigir demais do Hugo? É exigir muito do Hugo Mota. É criar uma crise. Como o Supremo reage a uma coisa como essa? Um julgamento que está por começar. Você anistiar tudo que houve no passado e o substitutivo é tão estranho que diz que a validade vai até o momento da sanção. Ou seja, se alguém comete algum crime agora de atentar contra o Estado Democrático de Direito, isso está valendo para a anistia deles. Isso é completamente inconstitucional. Você sabe que o ministro Fux, no caso envolvendo o deputado Daniel Silveira, você lembra que o Bolsonaro deu um induto? Sim. O Supremo anulou o induto. O ministro Fux votou dizendo o seguinte: são impassíveis de anistia crimes contra o Estado Democrático de Direito. Tem um artigo 5º da Constituição, parágrafo 43, que fala do que é passível de anistia. E também é impassível de anistia terrorismo. Eu enquadro aqueles crimes que aconteceram ali também como terrorismo. Você tem o artigo 1º da Constituição, que é o artigo que fundamenta o Estado Democrático de Direito, é cláusula pétrea. O artigo 2º, separação dos poderes. Onde está a separação dos poderes? Se o Supremo vai começar o julgamento e o parlamento se acha no poder de anistiar as pessoas
que podem ser condenados por aquele julgamento que ainda vai acontecer. Então, eu tenho certeza de uma coisa. Por isso que eu digo aqui com essa convicção. O presidente Hugo Mota não leva esse requerimento de urgência para o plenário. De forma alguma, ele não vai levar. Tem um outro caminho, mais à frente, que seria tramitar nas comissões. Mas eu, sinceramente, eu acho que essa turma perdeu a mão, tá? Estão insistindo numa pauta, não é a pauta que foi abraçada pelo povo brasileiro. Você viu a pesquisa. 56% dos brasileiros são contra a anistia. Uma pesquisa que saiu semana passada na Quest. Porque essa anistia aí é impunidade. E o Bolsonaro já deixou claro. Ele não está tão preocupado com as senhorinhas que falam de 8 de janeiro. Porque, veja, quando o presidente Hugo Mota aventou a possibilidade de redução de penas, ele já saiu dizendo, não, eu sou contra isso. Eu quero anistia ampla, geral e restrita. Bolsonaro está pensando só nele. Nele e naquela cúpula de militares que participaram de toda essa trama. E o PT vem tentando convencer parlamentares de centro e da esquerda a não seguirem com essa questão do requerimento de urgência ou de pautar esse requerimento no plenário? Claro, a gente vai estar argumentando. As pessoas, eu quando converso com alguns deputados, alguns dizem que não entendiam que tinha essa amplitude o projeto. Na verdade, é estranho alguém assinar sem saber. Mas o projeto é isso, o projeto anistia tudo. Todos os envolvidos em toda essa trama seriam anistiados. E mais, tem um parágrafo 8º que anula decisões do TSE, eleitorais. Então você veja o tamanho da insanidade, né? Eles estão nessa pauta. Agora, mais à frente, nós vamos ter um outro debate que é sobre a denúncia que foi feita. Tem um deputado, o deputado Ramagem, né? A Câmara vai ter que, em algum momento, se pronunciar, trancando a ação ou autorizando a denúncia. Eu espero que exista responsabilidade, porque a denúncia daquele núcleo é uma denúncia muito séria. O Ramagem estava à frente chefiando a ABIN. Inclusive, outras investigações da ABIN estão à tona agora. Contra a ABIN voltaram à tona. Houve depoimento à Polícia Federal na semana passada também do diretor-geral da ABIN em relação ao mesmo caso da ABIN paralela. Eu sei disso. Então veja que é um tema também importante, que o parlamento vai ter que se pronunciar. O que eu acho que é fundamental é a gente ir para a pauta da vida do povo, sabe? Dialogar com as pessoas. As pessoas... Eu vejo uma aprovação muito grande ao projeto de isenção do imposto de renda. As pesquisas estão dando 75% aprovando. E veja que interessante, 75% aprovando a isenção do imposto de renda até R$5 mil e a redução, porque é importante que as pessoas saibam, quem ganha entre 5 e 7 mil reais também vai ter uma redução importante. Mas as pessoas também estão apoiando quase 80%, mais do que a isenção do imposto de renda. A cobrança de milionários, de gente que recebe muito e que paga muito pouco imposto. E é um projeto bem moderado esse, porque veja, uma professora de uma rede municipal que ganha R$6 mil, ela paga 27,5% de imposto de renda. Agora aqui, os mais ricos, nós estamos falando de uma pequena parcela da população, 0,06% da população, não é nem 1%, não é nem 0,1%. Essa turma paga menos que todo mundo, paga em média 2,5%. Então surge uma alíquota de 10%. 10% é para o caso da pessoa ter uma renda mensal superior a R$100 mil. É muito dinheiro, uma renda superior a R$100 mil, entendeu? Claro, em comparação com a média dos brasileiros, é um dinheiro absurdo. Claro. Mas qual é a dificuldade de se aceitar essa forma, então, de aceitação, de cobrança desse imposto maior para os super ricos? Por que isso não está passando no Congresso Nacional? Eu acho que vai passar. O Haddad falou uma coisa que eu acho que ele tem razão. Esse projeto cria uma espécie de constrangimento moral. Fica difícil alguém dizer
alguém que recebe uma renda de 100 mil por mês, ou seja, é um dinheiro líquido. Não é um faturamento de uma empresa. É o que ele leva. Ele dizer que ele não tem que pagar 10%, quando qualquer servidor público paga 27,5%. Então, é uma injustiça muito grande. Você sabe que nesse projeto tem uma coisa interessante, tem estudos feitos, e isso vai ser bom para o Brasil entender esses números. Você sabe que até 1% você tem uma escala que vai subindo a progressividade do imposto de renda no Brasil. Até os 1% mais ricos tem uma progressividade. O problema são os muito ricos. Quando você passa de 1% e vai para o 0,1%, para o 0,01%, aí é que as pessoas pagam menos impostos. Porque hoje no Brasil tem uma coisa que é isenção, você não paga tributo, isenção de tributos, quando você recebe a título de lucros e dividendos. Então, às vezes você tem um dono de um banco, um sócio de um banco, que recebe 3 milhões por mês. Ele não paga, porque ele recebe distribuição de dividendos ou distribuição de lucros. Isso é uma distorção muito grande. Você sabe que tem duas formas da gente diminuir a desigualdade no país. Uma é pelo gasto público, quando você faz programas sociais. Nisso o Brasil avançou. Mas na outra é pela arrecadação. Porque o correto, o que seria? Se a pessoa ganhar mais, em tese a pessoa paga um pouco mais. Porque o trabalhador, e esse projeto de isenção é importante, o trabalhador que recebe 4 mil reais, ele não devia pagar nada, e o projeto do governo vai dizer isso. Porque esse dinheiro é um dinheiro que vai para o consumo. Sim. Alimentação, comprar coisa, farmácia. É sobrevivência. Então aqui a gente tem uma distorção muito grande. Você sabe que esse debate é interessante? Porque quando você entra em países grandes, Estados Unidos, sabe quanto é a tributação da renda, a última faixa? 37,5%. Né? Eles pagam isso lá. Sabe quanto é nos países da Europa? 40%, 50%. Aqui tem um tema que não está em debate, tá? Taxação de heranças. Porque seria justo grandes heranças. No Brasil, a alíquota é de 4 a 8% apenas. Sabe quanto é isso na Alemanha? 50%. Estamos falando aqui de países capitalistas, não é uma coisa de socialista. Então, ter essa justiça tributária, eu acho que é muito importante. Então, é um projeto que vai ajudar dezenas de milhões de brasileiros e que eu acho que eles vão ter dificuldade de fugir dessa tributação. Então, hoje, a única forma de compensação prevista para essa redução do imposto de renda, ou anulação, óbvio, até para quem ganha 5 mil reais, é taxar os super ricos. É a única forma de compensação. Isso, é a única forma. Eu vi agora uma proposta do PP que surgiu, que falava também sobre o aumento da contribuição social do lucro líquido dos bancos. Eu até quando vi a proposta de início, eu achei que podia ser interessante, porque eles tentam cobrar 15% de uma parcela maior dos ricos, dos muito ricos. Só que eu já vi um estudo do economista do IPEA, Sérgio Gobetti, publicou um artigo na Folha de São Paulo, mostrando que esse projeto não tem neutralidade fiscal. Porque para a gente aprovar esse projeto, a gente tem que dizer de onde sai. Né? Então ele não cobriria tudo o que vai significar a isenção do imposto de renda. Porque não tem transparência. Porque ao concentrar nos muito ricos, não cobre tudo. Então tem que ter uma escadinha, porque o projeto do governo é interessante. Ele, como é que começa? Quem recebe renda de 50 mil reais por mês, começa cobrando 2,5%. Aí vai aumentando, 5%. Chega a 10% de quem recebe 100 mil reais de renda por mês. Eu falei isso aqui, mas é importante dizer, isso não é faturamento não, tá, de empresa. Uma empresa, não, é o que ele está levando líquido. Então, vai haver o debate. O relator é o Lira, o presidente é o Rubem Júnior. Essa semana todos os nomes vão ser indicados. Quando é que vai ser instalada? Essa semana. Se fala essa semana, quarta-feira. É uma instalação de uma comissão importante. Isso ajuda também a tirar esse foco nesse tema só da anistia. Ninguém aguenta mais isso.
nós parlamentares não aguentamos, o povo brasileiro fica achando sinceramente que falta objetivos do parlamento, de trabalhos para melhorar a vida das pessoas. Nós temos uma agenda, nós temos um país para tomar conta. Quais são as prioridades hoje da base do governo dentro do Congresso? A gente sabe que é a questão do imposto de renda, da isenção, que a gente falou muito aqui no Metrópolis e que recebemos, de fato, muitas perguntas aqui no nosso YouTube do Metrópolis sobre esse assunto. Então, é muito importante o que o senhor acabou de contar, muito didaticamente, inclusive, aqui para a gente. E um segundo ponto, a PEC da Segurança Pública. Isso. Essa PEC é fundamental. Olha, esse é um tema difícil, mas que o governo Lula, o ministro Lewandowski, decidiu chamar para si esse debate. Por quê? Porque, veja, falta muita coordenação. Você cria o Sistema Único de Segurança Pública na Constituição. Nós já temos isso na saúde. Nós temos na saúde, nós temos na educação. Na segurança a gente não tem. Tem uma lei, mas essa lei, como a atribuição é dos estados, o governo federal não consegue fazer esse trabalho de coordenação. Então, esse é um ponto muito importante. Tem um segundo ponto que eu acho que as pessoas não perceberam ainda, que talvez seja o ponto mais importante dessa PEC. Porque hoje as organizações criminosas, um PCC da vida, não é só de São Paulo, está em todo o Brasil. Então, a PEC diz o seguinte, que a Polícia Federal pode atuar contra organizações criminosas que cometam crimes de natureza interestadual e transnacionais. Porque, veja, o governo de São Paulo tem sua limitação, né? O governo do Rio, combatendo o Comando Vermelho, também tem sua limitação. Hoje, para a Polícia Federal entrar, tem que haver a federalização do caso. Tem que ser uma medida administrativa ou judicial federalizando. A partir de agora, não. Então, isso é um poder muito grande. A gente sabe que a Polícia Federal, quando entra para valer, ela entra para valer. Eu acho que a gente pode atacar de forma muito forte o PCC, esses grandes grupos criminosos. Então, você muda um pouco o foco. É preciso ter mais recursos para a Polícia Federal? É preciso ter mais recursos para a Polícia Federal. E é essa opção que o governo está fazendo. E é isso que eu ia explicar para quem está assistindo a gente, porque muita gente não sabe, mas está previsto pela Constituição que a competência, a responsabilidade pela segurança é dos governadores, é dos estados, e é por isso que eles deram um pulo, deram um salto e começaram a criticar a PEC da Segurança Pública. Alguns já aderiram, sim, mas outros ainda criticam o texto da PEC da Segurança Pública. Como é que está esse processo de negociação com eles? Eu acho que eles vão ficar numa situação muito difícil, porque eles ficam falando aquele discurso de segurança. Você veja, qual foi a política de segurança do Bolsonaro? Desarmar armar os cidadãos. Armar os cidadãos. Armar os cidadãos. E isso acabou fortalecendo muito as milícias, tá? Grupos organizados. A gente viu o que aconteceu nesse período. Não tinha uma política muito clara. Agora você entrando, governo federal, Ministério da Justiça, Polícia Federal, eu sinceramente acho que os governadores têm que aplaudir. A polícia, o Rio de Janeiro está dominado. A Polícia Federal tem instrumento, sim. Eu vejo lá a Polícia Militar, a Polícia Civil do Rio batendo cabeça. E qual é o medo, deputado? Qual é o medo desses governadores? É de abrir mão de poder? Não tem explicação razoável. Tem medo que a Polícia Federal prenda gente do PCC? Isso é bom. A gente tem que ter várias polícias atuando e de forma coordenada. Porque como não está na Constituição, o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, o governo federal tenta fazer coordenação dos trabalhos. Mas não tem nada que dê amparo legal, né? Então, vamos lá. Esse programa agora em relação do roubo de celular. Esse é um programa que está tendo um resultado muito bem avaliado, viu? Pela população brasileira. Agora, imagina se a gente tem um sistema único de segurança. A saúde brasileira enfrentou essa pandemia por causa do SUS. Você pode me dizer, isso vai gerar problemas? Vai, por exemplo, vai ter que ter mais dinheiro federal. Eu não tenho dúvidas em afirmar que essa PEC, o governo federal entrar em campo,
vai ter uma discussão do orçamento da O PF. orçamento vai ter que aumentar para a segurança pública. Mas o presidente Hugo Mota disse, numa reunião que foi apresentado o projeto pelo ministro Lewandowski, chamou líderes de todos os partidos, inclusive da oposição. O presidente Hugo Mota disse o seguinte: isso aqui é uma questão central do Brasil. Dinheiro para isso, nós vamos arrumar dinheiro, vamos arrumar o caminho. Entendeu? Quando teve o desastre no Rio Grande do Sul, o que aconteceu? Todo mundo entendeu que era uma questão de defesa da vida e todo aquele investimento saíram das regras fiscais. A gente tem que colocar a segurança pública como uma questão central para o país. E, se for necessário, o governo vai ter aliança do Congresso para arrumar o que seja necessário para a gente dar um basta. A gente não pode perder para o crime organizado. A influência na política do crime organizado cresce cada vez mais. Então chega, agora tem que ser colocado como uma questão central. Eu acho que a oposição vai ficar numa situação muito difícil. Ficar contra o avanço de uma PEC como essa, que traz instrumentos importantes, e o principal, que eu acho que as pessoas vão entender mais, que é isso. Polícia Federal para combater as grandes organizações criminosas que têm uma atuação em todo o país e, às vezes, fora do país. E vocês estão sentindo uma resistência da oposição sobre esse assunto? É muito pequena, porque é difícil de debater. Eu tive alguns debates com gente do PL e eu sinto que eles ficam nesse discurso, puxa, o pacto federativo, mas, na verdade, não tem argumento. Não tem argumento. É como se de uma hora para outra eles ficassem com medo, puxa, vão tirar a nossa bandeira. Isso não é bandeira deles. Isso é uma questão do país. Todas as pessoas, de esquerda, de centro e de direita, sabem que é necessário acontecer alguma coisa com força. O importante é que o governo federal, depois de muito tempo, decidiu, porque também é muito cômodo. Olha, isso é um problema dos governadores. Era um pouco o que acontecia. E o Lula, incentivado pelo ministro Lewandowski, decidiu colocar a mão nesse tema. E eu acho que a entrada do governo federal, da Polícia Federal, vai fazer toda a diferença. A gente sabe como é que as polícias são, né? Tem que ter uma reforma nas polícias estaduais também. Né? Tem muitos problemas na polícia, eu não quero aqui generalizar. Mas eu acho que a entrada da Polícia Federal também, eu acho que vai ter um papel de importância até nos procedimentos dessas polícias. Né? Às vezes você tem polícias, infelizmente, que têm relação com os grupos criminosos. Eu acho que a entrada da Polícia Federal mexe muito com isso, tá? Agora, a gente já vem falando de uma demora de aplicação e de institucionalização da PEC da Segurança Pública. Isso vai demorar também a tramitar dentro do Congresso? Olha, eu acho que não. Eu acho que ela vai agora. Essa semana o presidente manda para a Câmara. Aí tem que ser apreciado da CCJ. A CCJ tem que dizer, constitucional. Aí monta a comissão especial. Comissão especial tem um prazo de 60 dias. Vai começar do imposto de renda e logo depois, espero, começar da segurança. Dois temas que aproximam o parlamento da vida do povo. É isso que está faltando. A gente fica naquela casa ali, parece arenga política, é só anistia, não anistia. Ficamos nessa pauta que, como as pesquisas mostram, não é a pauta central para a vida do povo. Então a gente pode esperar PEC, primeiro reforma tributária, a questão da isenção, e depois a gente tem PEC da segurança pública. Eu acho que elas vão acabar convivendo em comissão especial. Veja, essa PEC, essa comissão especial do PL da isenção do imposto de renda, eu acho que vai trazer um debate muito interessante, porque é um debate que fala da vida das pessoas. Então tem 60 dias para sair o relatório, para ser votado no plenário. Então ela começa essa semana, mas eu creio que daqui a umas 3 semanas a gente consegue aprovar na CCJ e a gente montaria uma outra comissão especial dessa PEC da segurança. Elas conviveriam juntas por um período. Podemos colocar um prazo aí para que tudo isso seja aprovado no Congresso? A isenção do imposto de renda tem que ser aprovado no Senado até final de setembro. Porque tem que ter a anterioridade de 1 ano, mas tem um prazo de 90 dias também. Para valer a partir de janeiro,
Então, a Câmara tem que propor um cronograma que vai ser feito essa semana, na primeira reunião, sempre na primeira reunião, o relator apresenta um plano de trabalho. Então, a Câmara tem que fazer de um jeito que dê tempo para o Senado votar, porque senão a gente inviabiliza o projeto. O da segurança também, eu acho que vai ter velocidade, tá? Eu vejo isso como uma pauta de muito interesse do parlamento, do presidente Hugo Mota. Foi como foi a pauta da reforma tributária na época do Lira, presidente. Era uma pauta que também interessava ao governo. Eu acho que o plano do Hugo Mota agora é pautar esses projetos. Essa semana também nós vamos instalar 3 comissões de medidas provisórias. É uma coisa que volta a funcionar, porque teve nesse último período, tinha um problema do presidente da Câmara, Arthur Lira, com o Rodrigo Pacheco, não houve consenso, então tinha um impasse na instalação dessas comissões. Agora o presidente Hugo Mota, com o presidente do Senado, Alcolumbre, estão jogando muito juntos e vamos instalar 3 comissões de medidas provisórias. Uma que fala sobre fundo social, tem outra que fala do consignado, da provisória do consignado privado, que é um projeto também que tem um grande apelo popular. Sim. Tem muita gente, direto na vida da população. Muita gente tomando esse empréstimo, trocando dívida mais cara por dívida mais barata. E tem um outro que é uma medida provisória mais simples, que é de um reajuste do salário dos militares. Mas, ou seja, essa semana a gente começa com agenda forte. 3 comissões de medidas provisórias, instalação da comissão especial do imposto de renda e o envio por parte do governo da PEC da segurança. E tem também a base do governo indo atrás da defesa do deputado Glauber. Exatamente. Isso porque semana passada toda, já tem mais uns 15 dias, quase uns 15 dias que a gente está falando disso também, da questão da cassação do mandato do deputado Glauber pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Ele que passou aí 8 dias na greve de fome lá no plenário, em um dos plenários das comissões da Câmara. O senhor, junto com outros parlamentares aliados, conseguiram negociar com o Hugo Mota, então, para que ele terminasse essa greve de fome. Primeiro, como é que foi essa negociação? Eu pergunto por quê. Alguns deputados que eu conversei, como, por exemplo, a deputada Thalíria, que falou com a gente aqui no boletim, ela falou da dificuldade que ela estava tendo de acessar o presidente Hugo Mota para tentar uma negociação para acabar com a greve de fome. Como foi essa negociação e se ela acabou mesmo por conta dessa negociação com o Hugo Mota? Olha, eu acabei jogando um papel muito importante. Eu tinha viajado com o presidente na segunda e terça para o Rio, chego aqui, visito ele. Eu tenho ido lá, estava visitando praticamente todo dia. Eu tenho uma relação de amizade antiga com o Glauber. Conheci muito a mãe dele, a prefeita Saudade, que inclusive teve uma acusação contra ela no meio desse episódio todo. O Glauber parece sempre um cara muito aguerrido, ele é muito aguerrido, mas eu conheço pessoalmente. Eu, quando falo para outros que às vezes construíram a ideia dele, o Glauber é um sujeito meigo, afável, né? Isso tem outra visão dele. E eu chego e eu começo a fazer intermediação, conversando muito com a Sâmia, junto ao presidente Hugo Mota, que estava viajando. Acho que o fato de estarmos ali entrando na Semana Santa, Quinta-feira Santa, acho que aquilo teve um peso muito grande na construção dos termos daquele acordo, de ganhar um tempo. Porque é muita injustiça, veja bem, o que está acontecendo? Como é que Carla Zambelli, que está aí condenada no Supremo, está andando de arma em punho, perseguindo... Não foi julgado no Conselho de Ética. Semana que vem. Então veja, aquele deputado Gaia que atacou todo mundo de uma forma vil, com todo tipo de baixaria, todo tipo de coisa. Um deputado, Gilvan da Federal, que disse o seguinte: eles votaram um projeto para tirar a segurança armada do Lula e dizer que quer que o Lula morra, né? Tem um outro deputado, Eder Mauro, que também agrediu o deputado Rogério Correia, né? Então não está tendo... Eles que falam tanto de dosimetria, não é que eles querem dizer dosimetria? Eu acho muito interessante esse debate sobre os presos do 8 de janeiro. Porque essa turma da extrema-direita, do PL, o que eles adoram é aumentar a pena para tudo. Aumentaram a pena de furto para algo em torno de 10 anos, 12, uma loucura. Então a pessoa fica presa no sistema prisional como esse, acaba virando refém dos grupos
criminosos, porque lá dentro do presídio você não tem por onde ir. E de uma hora por outra eles, poxa, as penas são altas. Nós não somos contra redução de penas, se existir uma decisão por parte do Supremo Tribunal Federal. Mas a dosimetria do caso do Glauber é excessivo. Esse Congresso, que não caçou nem o Brazão, acusado de matar a Marielle, quer caçar uma pessoa como o Glauber. Você sabe que aquele momento que tem um garoto lá que entrou, do MBL, que é uma pessoa conhecida, é um provocador. E ali, quando o Glauber perdeu, empurra ele, ao final, que aquilo foi uma agressão, ele deu um leve pontapé ali nele. Sabe que contexto aconteceu aquilo? A mãe dele, que a ex-prefeita Saudade Braga, foi xingada por esse indivíduo. A mãe dele morreu 20 dias depois. Ela estava no processo de Alzheimer. Eu conheço toda a história. Eu digo uma coisa a vocês. Tudo bem que não foi o mais correto, mas eu acho que cada deputado tem que se colocar no lugar daquele outro. Aquele deputado Gaia, quando xingou a Gleisi, me xingou, Davi Alcolumbre, de todo tipo de coisa. Se eu tivesse no plenário, eu falei isso para os deputados. Eu teria dado um murro nele. Eu estaria no Conselho de Ética. Então, veja, no caso do Glauber, você numa situação como essa, sua mãe enferma, eu estou trabalhando, eu tenho muita esperança que a gente não vote essa cassação do Glauber. Tá? E quais os próximos passos? Foi para a CCJ, a gente fez uma negociação com o presidente Hugo, dizendo que depois que acabar todos os recursos da CCJ, tem pelo menos 60 dias a mais para se negociar uma saída. Isso joga essa questão para o segundo semestre, né? Mas eu estou tentando conversar também lá na CCJ. Porque, em tese, depois do recurso que vai ser apresentado amanhã, a CCJ tem 5 sessões para pautar. Sim. Mas a gente já viu que tem um precedente, não tranca a pauta. Tem tanta coisa importante para a CCJ votar e discutir agora, que eu acho que o melhor caminho é tentar adiar. Tentar baixar um pouco essa temperatura, acalmar um pouco isso, para que a gente se concentre nos temas que são importantes para a população brasileira. Agora, como a gente estava conversando, muitos analistas, muitos comentaristas vêm dizendo que ele só vai se safar, esse é o termo que vem usando, dessa questão da perda do mandato dele, deputado Glauber, se ele e vocês da Aliados conseguirem fazer uma negociação com a oposição ao governo, com os deputados da oposição, porque ele não conseguiria se manter se não tivesse o apoio, se não tiver o apoio da oposição. E vai ser feito isso? Vai ter essa articulação? Olha, o líder do PL falou comigo que pessoalmente é contra a cassação. Sim. Até o Silas Malafaia fez um Twitter em que ataca o Glauber, mas diz, eu acho desproporcional. Então, tem tantos casos deles para ser julgados no Conselho de Ética. Eles sabem também que a cassação do Glauber desse jeito vai significar que vai ter outras cassações que são justas. Precedentes. Então, outros precedentes. Então, creio que eles também estão analisando com preocupação isso. Eu acho que tem caminhos de a gente achar uma saída negociada, né? Agora, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o Paulo Aze, é uma figura conciliadora, como o presidente Hugo Mota também é uma figura conciliadora. E eu que estou acompanhando esse caso, vou continuar acompanhando, pelo respeito que tem ao Glauber, ao PSOL, pela injustiça que é tudo isso, pela importância para a nossa turma, os militantes do PT, do PSOL, não é só a turma do PSOL. A turma existe uma defesa desse nosso campo muito forte do Glauber, porque vê aquilo como uma grande injustiça. Veja bem, esse Congresso com tanta coisa no Conselho de Ética, decidem caçar logo o Glauber. Isso não tem explicação, não dá para aceitar isso. Agora, para terminar, qual a pauta da reunião de líderes da próxima quinta, que eu achei que fosse terça, o senhor me disse que é quinta? Quinta-feira, reunião dos líderes sempre acontece na quinta-feira. Com certeza, o PL vai vir dizendo que tem as assinaturas para instalar, para colocar em pauta o requerimento de urgência.
E o Hugo Mota, eu acho que vai consultar os líderes. A gente vai dizer que não, PDT vai dizer que não, MDB vai dizer que não, entendeu? PSB vai dizer que não. O Colégio de Líderes vai ficar dividido. Você sabe que teve uma decisão do presidente Hugo Mota na primeira reunião com o Colégio de Líderes. Foi o seguinte: olha, eu quero acabar com a farra dos requerimentos de urgência. Agora a gente só coloca requerimento de urgência em plenário se for consensual. O resto não vai mais, né? E só teve um agora sob a presidência dele que foi. Que era um projeto Dia Nacional da Axé Music. Não tinha divergência. Então, esse procedimento já foi estabelecido pelo presidente Hugo Mota. Então, eu vejo essa reunião do Colégio de Líderes como inconclusiva. Ou seja, a gente pode esperar também que daqui para frente, no mandato do deputado Hugo como presidente, que não vai mais ter requerimento de urgência. Isso foi anunciado para a imprensa, para todos os líderes. Todos os líderes aplaudiram, né? Todos os líderes aplaudiram. É interessante, porque você sabe quem sancionou essas penalidades? Porque, na verdade, o Congresso criou, ainda no governo do Bolsonaro, essa pena, né? Crimes contra Estado Democrático, atentados contra o Estado Democrático e Direito. Você sabe que foi o Bolsonaro que sancionou, né? Sancionou e não fez nenhum veto. Ele, na hora, não pensou na dosimetria. Acho que ele não achava que ele pudesse estar respondendo perante o Supremo Tribunal Federal num julgamento grave como esse. Eu quero te dizer que eu acho que o Brasil vai tomar um susto quando começar o julgamento. Porque as pessoas que eu converso, quem votou no Bolsonaro, ele não acredita que tinha um plano para matar o Lula e o Alexandre de Moraes. Ele não acredita ainda. Quando surgirem as provas, você veja, acabou a eleição, dia 30 de outubro, as pessoas dizendo que Bolsonaro estava deprimido. Esse plano de assassinato começa dia 9 de novembro, onde o general Mário Fernandes imprime 9 cópias do impressora do Palácio do Planalto e leva para uma reunião com o Bolsonaro no Palácio da Alvorada. A coisa é muito séria, porque aqueles kits pretos que iam matar o Alexandre de Moraes foram monitorados. A investigação da Polícia Federal é de uma riqueza. Eles pegaram todos os diálogos. Era naquele aplicativo Signal. Sim. Era a Operação Copa 2022. Cada um daqueles agentes tinha o nome de um país. Aí tem toda a conversa, resgataram tudo. O deslocamento dos carros, eles conseguiram pegar as antenas dos celulares. Então tem naquele dia em que um kit preto chega, no dia 15 de dezembro, na porta do Alexandre de Moraes, estou posicionado. Você sabe que eles tinham armas por lança-granadas. Então isso tudo vai vir à tona. Então eu acho que eles tentam melar o julgamento também. Porque essas revelações eu acho que vão ter um impacto na política do país. Eu acho que ele vai perder, o Bolsonaro vai perder espaço. E acho que tem um constrangimento com o Tarcísio, por exemplo. Vai concordar com isso? Vai dizer que Bolsonaro é inocente? Então, eu acho que eles estão tentando melar, porque o julgamento em si, não é só a condenação, vai trazer um desgaste político muito grande. E temos eleições no ano que vem. Exatamente, na prévia de eleições. Eu acho que você viu a última pesquisa da Datafolha. O presidente Lula, que teve uma queda grande em fevereiro, teve aquela crise do Pix, teve muita fake news ali, teve o problema real do preço dos alimentos. Ele já deu uma recuperada. E a gente está convencido que ele, com a vontade que está, mostrando o que está fazendo, a gente consegue recuperar a popularidade até o final do ano. E eles vão estar enfrentando esse pesadelo, que é o julgamento no Supremo e a possível condenação de Bolsonaro ainda esse ano. A previsão é do julgamento final em setembro, no mais tardar outubro. Então, eu creio que a gente vai ter muita coisa até o final do ano para comemorar, porque o governo tem muita realização. O desemprego está baixo, a renda do povo está aumentando. Então a gente tem que falar mais disso. A gente vai cuidar da vida do povo e eles que respondam na justiça pelos seus crimes. E nessa semana, muita coisa na Câmara dos Deputados. E a gente aqui do Metrópolis vai acompanhar todo mundo na cola dos deputados, na cola do deputado Lindbergh também, para saber o que está acontecendo lá nos corredores da Câmara.
Olha, foi um prazer enorme, viu? Estou à disposição. Prazer é todo meu, obrigada. Obrigada a você por nos assistir até aqui. Mais informações sobre qualquer um dos temas que foram abordados hoje na entrevista, você acessa lá no nosso portal metrópolis.com. Até mais.